Bom dia, pessoal. Tudo bem? Turminha, hoje nós vamos falar a respeito de acústica, tá certo? Nós vamos falar a respeito de ondas sonoras. Então, para vocês que já estudaram ondas, né? Então, um complemento aí do assunto, tá, gente? São coisas que estão relacionadas, tá certo? Então, ó, ondas sonoras, pessoal, são oscilações harmônicas que podem produzir ondas que podem ser audíveis à orelha humana. É o que nós chamamos de sons, tá certo? O ser humano, ele tem uma faixa de frequência audível de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? Então, ó, o ser humano, a faixa de frequência audível é de 20 Hz a 20 kHz, tá certo? Esse nosso amigão aí, tá, o cão, ele já ouve uma faixa de frequência diferente da gente. Tá? Ele ouve sons com uma frequência menor e ouve sons com uma frequência maior também. Tá? Então os cães, ele tem um intervalo de frequência audível de 15 Hz até 50 kHz. Certo? Então vamos dizer, eles têm aí uma audição mais aguçada aí do que a nossa, tá certo? Pessoal, vocês sabem que a velocidade do som ela é finita, tá certo? Então a velocidade do som ela tem aproximadamente 340 metros por segundo. Então, ó, velocidade do som são 340 metros por segundo. E a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então nem se compara, tá, gente, a velocidade do som com a velocidade da luz. A velocidade da luz muito maior. Tá? Então por isso que uma noite aí de tempestade, né, você tem aí o relâmpago, né, o efeito luminoso, você vê instantaneamente, tá? Só que o trovão, que é o efeito sonoro, nós ouvimos um tempo depois. Por quê? Porque ele vem a uma velocidade bem mais baixa do que a velocidade da luz, tá certo? Então, é exatamente isso, a velocidade que dá a diferença de entre o tempo aí dos dois efeitos, tá certo? Pessoal, o som ele apresenta várias características, né? Que nós já estudamos aí em ondas. A reflexão, a difração, tá certo? São algumas características aí do som. Então, o som ele se reflete, tá, gente? Ele ocorre a difração, tá? Exatamente por isso que você consegue ouvir um som, mesmo você estando fora de um cômodo, tá, gente? Por exemplo, né, um barulho na sala de vocês, você tá lá no quarto, você ouve esse barulho, tá? Porque o som ele vai se refletindo, vai se difratando e ele chega aí até a nossa orelha aí. Tá ok? Bom, continuando aí, turminha. Vocês sabem que o som é uma onda longitudinal, né? Então, ó, é como se fosse uma mola. Então nós temos aí momentos de compressões, momentos de rarefações, tá certo? E essas compressões, essas rarefações, elas têm o mesmo sentido da velocidade de propagação, tá certo? Por isso que é uma onda longitudinal, tá ok? Lembrando, pessoal, ondas sonoras, elas têm uma natureza mecânica, tá certo? Então elas não se propagam no vácuo. Elas só se propagam em meios materiais, tá ok? Pessoal,
Como eu já disse, as mesmas características que a gente estudou quando nós estávamos vendo aí as ondas, né, elas servem aí, são aplicadas para as ondas sonoras. Tá? Então, por exemplo, tá, gente, ó, nós vimos aí que a frequência de uma onda sonora é a frequência da fonte emissora da onda. Ela não depende do meio, tá certo? Ok? Então, ou seja, se uma onda, uma onda sonora, ela passa de um meio para outro, tá? Ela continua com a mesma frequência, tá? Ela não vai ser alterada por causa do meio, tá ok? Amplitude da onda sonora determina a quantidade de energia que ela transporta. Então, por exemplo, né, se você tem uma onda, deixa eu voltar a folhinha aqui, fazer um desenho aqui, ó. Se você tem uma onda com essa amplitude aqui, ó, se você aumentar a amplitude, tá, gente, ó, você terá uma onda com mais energia, tá ok? A velocidade, ela depende do meio que se propaga. Então, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso daí. E o comprimento de onda muda conforme a velocidade, tá certo? Algumas características. Então vamos lá. Velocidade das ondas sonoras. Você pode calcular a velocidade pela fórmula fundamental, né, a equação fundamental. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Como eu já disse para vocês, a frequência ela não se altera, tá certo? Então a velocidade ela é diretamente proporcional à densidade do meio onde se propaga. Tá ok? Então, uma densidade maior, você vai ter aí uma velocidade maior. Então, ó, percebam aqui, gente, ó, alguns meios. No ar, você tem uma velocidade mais baixa. Quando passa para a água, que é um meio mais denso, velocidade aumenta. Quando passa para meios materiais, né, meios sólidos, aço, granito, olha só a velocidade, aumenta mais ainda. Então, ou seja, velocidade ela vai ser proporcional à densidade. Aqui nós temos a velocidade de propagação das ondas sonoras em um gás, tá? Você pode calcular com essa fórmula. Velocidade é igual a essa letrinha gama, representa o expoente de Poisson, tá? O R é a constante dos gases, que vocês já aprenderam aí em termodinâmica. O T é a temperatura absoluta. O M, a massa. Tá ok? Então, aqui nós temos aqui como é que nós determinamos, tá, gente? O expoente de Poisson, ele seria uma relação entre o calor específico, a pressão constante, dividido pelo calor específico, a volume constante. Tá certo? E aqui, ó, uma fórmula para a gente determinar a velocidade do som em líquidos e sólidos, tá? Então essa daqui, ó, você pode determinar a densidade volumétrica, a raiz quadrada da densidade volumétrica, dividido pela densidade do meio, que é essa letrinha aí, tá ok? Essas duas fórmulas, tá, gente, elas não são tão utilizadas quanto essa daqui, ó. Essa daqui, até o nome dela, né, é equação fundamental da ondulatória, tá? É uma fórmula que a gente utiliza bastante. Então, ó, qualidades fisiológicas do som. Nós temos aí a intensidade. A intensidade, ela vai falar pra gente se o som é fraco ou forte. Então, quando nós mexemos com a intensidade sonora, nós estamos mexendo aí com a amplitude da onda. Aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês, ó. Você tem uma onda assim, ó, tá? Se você aumentar a amplitude dessa onda, você está com uma onda mais intensa, tá certo? A intensidade, tá, gente? Vocês podem relacionar aí com o volume, tá ok? Então, um aparelho de som, você aumentou aí o volume, você está mexendo aí na intensidade sonora. Nós podemos calcular a intensidade sonora com essa fórmula. Intensidade sonora vai ser a potência dividido pela área.
Essa área, tá, gente, é a área da superfície que intercepta o som. Então, por exemplo, muitas vezes aqui, se você tem uma fonte sonora, você vai calcular aí a 10 metros, você vai calcular a área da esfera que tem um raio de 10 metros, tá certo? Então, a área você pode determinar dessa maneira. Potência dada em watts, vocês já sabem, né? Então, ó, a intensidade, ela vai ter uma unidade que é o watts por metro quadrado. Essa daqui que vai ser a unidade de intensidade. Sistema internacional. O watts, tá, gente? Nós temos aí o joules por segundo, né? Então você poderia também pensar assim, ó, joules por segundo metro quadrado aí. Tá ok? Também seria uma outra unidade de intensidade sonora aí. Quando nós falamos intensidade auditiva ou nível sonoro, nós podemos determinar com essa fórmula aqui. Tem a fórmula do Bell. Então, ó, em homenagem a Graham Bell, né, gente? Então, nós determinamos com o logaritmo da intensidade dividido pelo I0, que é a intensidade mínima, tá certo? Já vou falar para vocês. Só que como esses números são muito pequenos, tá, gente? Então nós utilizamos uma fórmula com valores aí um pouco menores, que seria o decibel. Então, ó, nós pegamos aqui ó, o nível sonoro, 10 vezes o log de I sobre 0. Pessoal, nós temos a intensidade sonora, nós temos o 1 watt por metro quadrado, seria uma intensidade sonora que nós chamamos de limiar da dor. Ou seja, tá, gente, seria um som tão intenso, tá, que pode causar danos à nossa audição, tá certo? Então, ó, ele tá aqui, ó, limiar da dor. Tá em torno de 120 decibéis, tá? Nós temos aí o limiar da dor, que dá aproximadamente 1 watt por metro quadrado, tá? E nós temos o limiar de audição, ou seja, que seria um valor um pouco, o valor mais baixo, com uma intensidade mais baixa, que ainda nós conseguimos perceber aí o som, tá? O limiar da audição, gente, ele tem um valor de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, certo? Esse daí é o limiar da audição, tá? Ou seja, a intensidade mais baixa que nós conseguimos perceber aí o som. Agora, pessoal, vocês vão perceber que esse limiar de audição, ele vai depender aí da frequência, certo? Então, ó, frequências médias da nossa audição, ó, aqui, audição humana, de 20 Hz até 20 mil Hz, né? São as frequências que nós conseguimos ouvir. Então, percebam que aqui no meio dessa escala de frequência, você tem aí uma zona de audição maior do que nas extremidades, tá? Frequências baixas e frequências altas nós já não conseguimos ouvir tão bem assim, não? Tá certo? Bom, enfim. Uma outra qualidade do som, tá, gente? Seria aí a altura. A altura, gente, vai dizer para nós se o som é um som grave ou um som agudo, tá certo? Isso daí vai depender aí da frequência do som. Então, ou seja, frequências altas, sons agudos. Frequências baixas, som mais grave. Então, isso daí seria a altura do som, tá ok?
Pessoal, quando uma frequência é o dobro da outra, os dois sons eles são percebidos como a mesma nota musical, mas com alturas diferentes. Então, ou seja, tá, nós temos aí, vocês sabem, as notas musicais, tá? Quando você dobra uma frequência, tá, gente? Nós estamos trabalhando uma mesma nota, só que com uma outra frequência aí, tá certo? O pessoal fala oitavas, né? Uma oitava acima, uma oitava abaixo, enfim, tá ok? Isso daí está relacionado aí com a altura do som, tá ok? Pessoal, outra qualidade seria o timbre. O que seria o timbre? Gente, quando você vai a uma orquestra, você vê diversos instrumentos tocando lá uma mesma nota musical, tá? Uma mesma melodia, numa mesma nota, e você consegue perceber, esse som tá vindo do violino, esse som tá vindo do piano, tá? Por quê, tá, gente? Porque nós falamos que cada instrumento tem uma qualidade sonora, tá certo? Então, vamos dizer, nós conseguimos diferenciar isso por causa do timbre. Então você percebe aqui, ó, a pessoa está cantando, o violino está tocando uma mesma nota, mesma frequência, mas você percebe que essas ondas são diferentes, tá certo? Apesar de ter a mesma frequência, elas têm uma qualidade aí diferente, tá certo? E nós conseguimos perceber isso através de uma qualidade chamada timbre, tá certo? Pessoal, vamos para um exercício aí. Pessoal, exercício 1. O Conselho Nacional de Trânsito recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga do seu artigo 1º diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica de som que emite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa correta que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir o nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. E aí ele deu o limiar, né, da audição, o valor, falou para fazer o π igual a 3, e aí nós vamos determinar, tá? Lembrando da fórmula de nível sonoro. Nível sonoro é igual a 10 vezes log da intensidade dividido pela intensidade mínima aí, tá certo? Então ele está falando, gente, que o nível sonoro de 80 decibéis. Então você coloca aqui 80, 10 log. Vamos achar essa intensidade. A intensidade mínima ele deu aqui, ó, 10 elevado a menos 12. E aí, pessoal, nós podemos cancelar. Então, como é que vai ficar isso daí? 10, a base, elevado a 8, tem que ser igual a I sobre 10 elevado a menos 12. Tá? Então, a intensidade sonora vai ser de 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado. Então, esse daqui é o valor da intensidade. Só que ele não quer saber intensidade, tá, gente? Ele está querendo saber aí, ó, a potência dessa caixa de som. Então, a potência, gente, nós podemos determinar com a fórmula da intensidade, que é potência dividido pela área. Então, ou seja, a intensidade eu tenho 10 a menos 4. A potência eu quero saber. A área, pessoal, nós temos que determinar assim. Como
eu tenho que pensar aí na área de uma esfera, certo? Com raio de 7 metros, então seria 4π raio ao quadrado, certo? Então a potência vai ser a intensidade vezes 4, o π falou para fazer 3, o raio, 7 metros de distância, então 7 ao quadrado. Então essa potência aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 49 vai dar 588 vezes 10 menos 4 watts. Bom, a gente já tem aí a resposta, né, gente? Mas enfim. Vou diminuir 2 casas aqui. Vou aumentar aqui. Então tá aí, gente, ó. Letra A, 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. O valor aí dessa potência. Tá ok? Pessoal, continuando aí. Propriedades do som. Então agora nós vamos falar aí a respeito de algumas propriedades. Primeira, reflexão e refração. Do mesma maneira que acontece aí com ondas, tá, gente? Quando nós estávamos estudando, isso daí serve para onda sonora também. Então você tem aqui uma onda sonora, ela estava vindo nessa direção, uma parte refratou e uma parte refletiu, tá certo? Então vamos dizer, é como se a onda sonora, tá, gente? Ela exercesse uma determinada força e refletisse, formando um ângulo, a lei, tá, gente, do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, também serve aqui, tá certo? E nós podemos determinar esse ângulo aqui, ó, o θ2, tá? Não sei se vocês estão percebendo, tá, gente? Ó, mas esse raio tá vindo aqui, uma parte tá refletindo, uma parte tá refratando, tá vindo para cá, tá certo? Então ele forma aí um determinado ângulo, θ2. Nós podemos calcular isso daí pela lei de Snell, tá? Então eu poderia falar índice do meio 1, índice de refração do meio 1, vezes seno de θ, é igual a índice de refração do meio 2 vezes seno de θ2. Tá? Então nós podemos determinar pela lei de Snell o valor do seno desse ângulo θ2 aí. Tá ok? Lembrando, tá, gente? Ó, quando uma onda ela passa para um outro meio, a velocidade muda, o comprimento de onda também muda, só que a frequência ela não se altera, tá certo? A frequência ela é mantida, tá ok? Pessoal, segunda propriedade, reverberação e eco. O tempo de persistência auditiva padrão, tá, gente, é de 0,1 segundo, ou seja, tá, gente, nós não conseguimos perceber a diferença entre dois sons se o tempo que esses dois sons chegam no nosso ouvido for menor do que 0,1 segundo. Então, 1/10 de segundo. Tá certo? Se for maior do que 1/10 de segundo, nós conseguimos perceber dois sons. Tá? Então, o som original e a reflexão. Então, o que acontece, tá, gente? Ó, se a diferença entre o som original e o refletido ele for menor do que 0,1 segundo, nós vamos ter a sensação aí de um prolongamento do som, que é o que nós chamamos aí de reverberação, tá certo? Se o intervalo de tempo entre o som original e o som refletido for maior do que 0,1 segundo, aí nós vamos ter o fenômeno do eco, tá certo?
e nós vamos conseguir perceber aí esses dois sons. Gente, ó, eu falei para vocês que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, certo? Então, ou seja, se eu pegar na fórmula da velocidade média, distância dividido pelo tempo, eu pegar aqui a velocidade 340 e o tempo, substituindo aqui 0,1 segundo, então vai ficar 340 vezes 0,1, vai dar 34 metros. Só que esses 34 metros, pessoal, é ida e volta, tá? Então, ou seja, se você tiver um obstáculo, 34 dividido por 2, vai dar aí uma distância de 17 metros até um determinado obstáculo. Então, se você tiver aí um obstáculo aí, com uma distância menor do que 17 metros, vai acontecer o fenômeno da reverberação. Ou seja, vai ter aí um prolongamento do som, tá certo? Se você tiver uma distância maior do que 17 metros, aí acontece aí o fenômeno do eco, tá? Quando nós vamos aí a algum determinado local, tá, que tenha você vai a um anfiteatro, você vai num teatro, enfim, esse fenômeno aí do reforço sonoro, tá, pode ser indesejado, tá? Então por isso que eles colocam assim nas paredes assim superfícies que absorvem o som, tá? Então evitam que esse fenômeno aconteça, tá, gente? E não dê aí a qualidade sonora de uma apresentação aí com uma orquestra, enfim, tá ok? Um outro equipamento que utiliza o eco seria aí um sonar. O sonar que nós temos aí, por exemplo, em submarinos. Então o submarino ele emite um determinado som. Esse som ele vai até o fim até o fundo do oceano, no caso, tá? Ele reflete e o sonar, tá, gente? Ele tem a característica de ser um emissor e um receptor. Então ele emite o som, ele transforma em receptor, esse som ele é refletido, retorna até o sonar, ele faz um mapeamento aí do local, tá certo? Então dá para você saber, inclusive, aí a profundidade aí da onde ele se encontra aí, tá certo? Bom, pessoal, falando aí de um pouco mais aí de propriedades do som, nós vamos falar aí da difração. Eu já falei para vocês que a difração seria o som ele contornar um determinado obstáculo, tá? No caso do som, tá, gente, é muito fácil ocorrer a difração. Não é que nem a luz, que nós temos que achar aí uma fenda muito pequena para que ocorra isso, tá? Agora, como o som ele tem uma frequência, nós podemos ouvir o som de 20 até 20 mil Hz, tá? Então você tem aí um comprimento de onda que varia bastante. Então, por exemplo, eu poderia determinar o comprimento de onda máximo. Utilizando a equação fundamental, gente, o que seria o comprimento de onda máximo? Seria a velocidade dividido pela frequência mínima, certo? Então a velocidade do som aproximadamente aí de 340 metros por segundo. Ela depende aí da temperatura, enfim, tá, gente? Mas, no geral, nós podemos adotar aí 340 metros por segundo. Qual que é a frequência mínima que o ser humano consegue ouvir? 20 Hz. Então, se eu for dividir isso daqui, ó, vai dar um comprimento de onda de 17 metros. E se eu achar o comprimento de onda mínimo?
velocidade dividido pela frequência mínima. Então seria 340, aliás, agora dividido pela frequência máxima, né? Desculpem, gente. 20.000 Hz, a frequência máxima, tá certo? Então isso daqui, gente, vai dar 0,017, tá? Falando aí em metros, tá? Ou seja, 1,7 centímetros. Então, ou seja, pessoal, se você tiver obstáculos aí entre esses valores, ocorre aí o fenômeno da difração, ou seja, o som vai conseguir contornar esse obstáculo. Agora, olha só a variação aqui do comprimento de onda, tá, gente? Então, isso daí vai dar vai deixar aí o fenômeno da difração ser muito fácil aí no caso de ondas sonoras, certo? Pessoal, interferência sonora. Se as ondas estiverem em concordância de fase, a distância percorrida pelas ondas é de D, igual a N sobre comprimento de onda sobre 2. Se o N for par, o que vai acontecer? Uma interferência construtiva. Se o N for ímpar, interferência destrutiva, certo? Agora, se as ondas, se a combinação das ondas aí, tá, gente? Porque nós vamos ter essa interferência aí, tá, gente? Quando você junta duas ondas, tá? Se essas duas ondas elas estiverem em inversão de fase, certo? O que vai acontecer? Se o N for par, uma interferência destrutiva vai ser o contrário, tá? E se o N for ímpar, uma interferência construtiva aí. Tá ok? Aqui nós temos aí as ondas se combinando, tá? Chega, olha aqui essas duas ondas aqui, ó. Uma acaba destruindo a outra. Por quê? Porque elas estão aqui em oposição de fase, ó. Então vai ter o silêncio. E aqui, quando você tem aqui as duas concordando aí com fase, tá, gente? As duas no mesmo sentido, ó, vai ter uma amplificação, tá, gente? Então você vai ter uma intensidade sonora maior, tá certo? Bom, turminha, por hoje é só. Depois eu faço uma outra aula para a gente continuar o nosso tema aí. Até mais. Bons estudos para vocês.